Caeté, a gente fala que a gente gosta de dar notícias boas. Eu acho que é isso que a população espera da gente, não é aquela briga, aquela picuinha e tamanho coisa que não leva a lugar nenhum. E o principal prejudicado nessa história é o povo. E vão fazendo dívidas, elas vão se acumulando e depois chega no patamar que chega hoje. Que realmente, se não tiver uma interferência do governo federal, Minas Gerais pode parar. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Hoje, recebendo aqui nos nossos estúdios o prefeito municipal de Caeté, o sociólogo Lucas Coelho Ferreira, do partido Avante. Prefeito, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Café com Política. Muito bom dia para o senhor. Bom dia para o Ibrahim, bom dia, Thalita. Bom dia. Para mim é uma alegria voltar na rádio e cabe lembrar para as pessoas que eu estive aqui em 2018, em janeiro, um momento muito difícil, onde eu fui um dos primeiros prefeitos, está no arquivo aí, a alertar que os municípios passariam por uma grande dificuldade devido à falta do repasse financeiro do governo do estado. Então foi uma pauta muito interessante. Estou voltando aqui novamente. Muito obrigado pela oportunidade. Quando o senhor veio, ainda era a Rádio Super, a recém-criada Rádio Super, agora é FM O Tempo. É um prazer ter o senhor aqui de volta, viu, prefeito? Então vamos começar exatamente fazendo esse retrospecto. Prefeito, nesses 8 anos, é claro que a gente pode apontar o tamanho do problema que estava nas mãos dos prefeitos lá naquela época, sem os repasses de ICMS, de outras transferências que estavam sendo retidas pelo governo à época na gestão Fernando Pimentel, e no ano seguinte teve uma virada ali para o governador Romeu Zema. E hoje está se avizinhando uma discussão que está apontando para os prefeitos uma nova dificuldade. Quer dizer, se não tiver uma solução de regime de recuperação fiscal, tem um temor de que o Estado não consiga fazer o respeito novamente desses repasses. O governo de Minas e o governador têm dito claramente. Esse é um dos problemas, acoplado com problemas com salário e muito mais. Os prefeitos também estão com esse mesmo temor e estão engajados em tentar conversar com os deputados federais, com os deputados estaduais e pedir, gente, resolva esse problema aí pra gente. Nessa resposta, eu vou te deixar até uma reflexão que é muito importante. Nós vivemos na vida de alguns políticos de muita irresponsabilidade. E vão fazendo dívidas, elas vão se acumulando e depois chega no patamar que chega hoje. Que realmente, se não tiver uma interferência do governo federal, Minas Gerais pode parar. Isso é muito grave. Então, o que é a reflexão que eu te faço agora? Eu acho que os políticos eles têm que pensar muito no futuro e não só no presente. Então, eu sou um dos poucos prefeitos de Minas Gerais e do Brasil que não fiz nenhum empréstimo. Por quê? Porque até para dar segurança para a cidade, né, das gestões que nós somos dependentes dela, que no caso nós que somos prefeitos, de governador de estados e também do presidente da República. De maneira geral, como é que o senhor avalia esses dois entes durante os seus 8 anos de mandato? Tanto o governo federal quanto o governo Zema. Do ponto de vista dos repasses que foram feitos, de programas específicos, da atuação deles junto a Caeté. Tanto o governador Romeu Zema, quanto os ex-presidentes Bolsonaro e agora o presidente Lula, atuaram de uma maneira satisfatória no olhar de Caeté? Nós passamos, prefeitos, por momentos muito difíceis, né? Que foi a pandemia, teve a falta do repasse financeiro, então passamos em momentos que realmente sacrificaram muito os municípios. Eu vejo com um olhar muito positivo o governo Zema, tem sido um governo responsável, tem sido um governo austero, que tem sido importante também, que começou a fazer o pagamento dos repasses financeiros para que pudéssemos ajeitar as contas dos municípios. Agora, no governo Lula, nós esperamos também essa mesma austeridade. A gente vê ainda um governo ainda que está se firmando, mesmo com algum tempo de governo. O que a gente espera hoje no país, todos nós, eu estava escutando o programa de vocês antes, nós temos que parar com esse acirramento e começar a discutir política pública. Hoje a gente discute muito pouco política pública. Por exemplo, como você perguntou aí, pelos governantes, nós discutimos pouco a tabela SUS, como está a saúde, nós temos discutido pouco a geração de emprego, de renda e tamanho coisa que não leva a lugar nenhum. E o principal prejudicado nessa história é o povo, e eles não estão vendo isso. Então, acho que quando a população estiver no acirramento de discussões ideológicas, eles estão sendo prejudicados. O que nós temos que colocar na pauta hoje das discussões são projetos de políticas públicas que nós podemos discutir até bastante aqui, que nós fizemos na nossa cidade.
Prefeito, quando o senhor fala isso, eu sou obrigada a concordar com o senhor, porque sempre que a gente recebe um prefeito aqui, a gente começa a receber perguntas de ouvintes que vivem na cidade, que têm famílias na cidade. Com o senhor não foi diferente. A gente acabou de receber aqui no nosso WhatsApp uma pergunta da Nilzinha. Ela falou, por favor, gente, perguntem ao prefeito se há um projeto para tirar o esgoto do córrego, que é tão bonito, mas que atravessa aí o centro histórico, né? E é lamentável a situação em que o córrego se encontra hoje. A pergunta dela, ela foi muito feliz. Nós temos conseguido tirar um volume considerável, mas a notícia boa é que nós fomos uma das poucas cidades de Minas Gerais, do Brasil, e eu tive semana passada em Brasília, que nós fomos aprovados no programa do PAC. E essa primeira etapa são 15 milhões. Eu repito, né? Graças a Deus, com o prestígio político nosso, com um projeto bem feito. Então, nós já fomos aprovados nessa primeira etapa, que são 15 milhões, que além de Gabião, entre outras coisas mais, que vai cuidar da segurança desse Ribeirão Caeté, que corta todo o centro, também vai tirar o esgoto que ali é derramado. Esses 15 milhões, prefeito, serão exclusivamente para esta obra ou o senhor está falando do investimento geral que será levado com esse valor? Específico para o Ribeirão. E tem uma outra etapa ainda para ser aprovada. Foi semana passada o evento onde nós fomos contemplados, especificamente para o Ribeirão Caeté. Prefeito, quero lhe perguntar sobre um dado econômico importante que eu estou vendo aqui do IBGE a respeito de Caeté. O senhor saltou lá em 2018 de uma receita que o município tinha na casa de 93 milhões de reais e saltou para pouco mais de 188. O que cresceu economicamente na cidade? Onde é que está hoje o grande volume de arrecadação de Caeté e onde é que está o potencial de se melhorar essa arrecadação? Caeté, a gente fala que a gente gosta de dar notícias boas. Eu acho que é isso que a população espera da gente, não é aquela briga, aquela picuinha. Então eu estou aqui para dar notícias boas. Primeiro eu vou começar com um dado do IBGE que me deixou muito triste, né? Caeté hoje é uma cidade que vive um momento econômico muito bom. E o futuro vai ser melhor, eu vou falar sobre isso. Porém, o IBGE, ele cometeu um equívoco enorme conosco. Nossa população passou de 45 para 30 e poucos mil. Nós fizemos todo o questionamento com dados de saúde, com todas as pessoas que são atendidas, com alunos na escola, e fomos ao Rio de Janeiro para fazer esse questionamento. Em Caeté, é muito fácil se perceber como que a cidade mudou desde a nossa gestão. Desde mais bancos chegaram, só bancos, chegaram mais 3 bancos na nossa cidade. Comércio, nós tivemos mais 3 grandes supermercados que chegaram lá, entre eles o BH, um outro que fomentou bem, e agora está chegando o Apoio Mineiro. É uma cidade que realmente vive um momento muito bom. E agora nós temos em Caeté o projeto Apolo, que é um projeto da Vale, que já teve uma audiência pública, onde a audiência foi boa, que a população de Caeté entendeu muito bem como que é importante a vinda da mineração do nosso município. Só para você ter um exemplo, nós recebemos hoje em torno de 20 mil reais de CEFEM. Uhum. E vão passar aí, no início só da empresa Vale está atuando no nosso município, nós vamos passar aí no mínimo para 10 milhões. Só para mencionar para os nossos ouvintes, a CEFEM é aquela contribuição que os municípios recebem à medida que há uma exploração mineral feita neles e que os municípios são compensados pela empresa que faz essa prestação de serviço por lá. Né? Perfeito. Esse é só da mineração. Então você vê, por exemplo, cidades como São Gonçalo, Mariana, Itabira, Conceição do Mato Dentro, que realmente vive um boom econômico. A nossa cidade, ela está nesse momento, ela tem passado por esse momento. Enquanto muitas cidades estão já caindo até a arrecadação, nós estamos começando. Então, é um momento para os empresários, para as empresas realmente estarem investindo na nossa cidade. Isso é muito visível, do comércio. E aí, eu dou até um link para você, né? Que é uma cidade hoje que a gente faz o tarifa zero. Essa política é tão importante que vai ao encontro de todos, do mais pobre ao mais rico, daquele que gera emprego e daquele que precisa de usar o transporte, porque às vezes o transporte ele é fundamental até para quem tem uma microempresa. E hoje, o que a gente vê em Caeté? Uma cidade realmente que está crescendo e os empresários estão acreditando. Quanto custa isso? Desculpa, quanto custa, prefeito, esse caso do tarifa zero? Eu estou perguntando porque Nova Lima, por exemplo, já implantou uma questão semelhante. É um preço teto de pouco mais de R$2, etc., para a cidade inteira, que é acessível para todo mundo. Mas como é que funciona no seu caso? É só para o centro da cidade? Caeté foi uma das primeiras cidades, né, a implementar o tarifa zero. Como é que é? Caeté foi uma das primeiras cidades de Minas, né? Nós somos um furacão. Tinha algumas cidades, quando nós começamos,
Isso me deixa orgulhoso. Várias e várias cidades foram me procurar para saber como nós fizemos, inclusive Mariana, né? E aí elas foram implementando. Então nós fomos as primeiras, que foi um furacão realmente da gente fazer o tarifa zero. A nossa licitação ela foi baixa, dá em torno de R$9 por quilômetro rodado. Depois que nós fizemos o tarifa zero, outras linhas nós tivemos que fazer, outros distritos foram contemplados, e assim tem sido, porque veio de um público da época da pandemia que caiu muito. Então as pessoas, devido até à falta do recurso financeiro, esse é o primeiro ponto, pararam de usar ônibus. O segundo, a gente tem que analisar muito o assalariado. Aqueles 6%, acho que é 6% que desconta do Vale Transporte que a pessoa recebe, para a gente pode ser pouco, para eles é muito. Muita gente nem pegava o Vale Transporte. Outra coisa, a prefeitura, na época, só a prefeitura, gastava em torno de R$40 mil com o Vale Transporte. Então, quando nós temos tarifa zero, realmente foi um fomento enorme para todas as empresas e também para o comércio, porque como é que a pessoa vai cortar cabelo no outro bairro? Só a passagem é mais cara que o corte de cabelo. Os pontos de ônibus que ficavam vazios hoje estão cheios. E aí, o que acontece? É um programa social e que o recurso fica na nossa cidade. Prefeito, eu queria perguntar para o senhor ainda em relação à questão de mobilidade, mas agora em relação à BR-381, que é um grande problema que a cidade tem, a gente sabe disso. A rodovia que corta ali é um trecho muito perigoso, né? As pessoas precisam passar pela cidade de Caeté. E há um apelo da população, há um apelo de quem convive na cidade, de quem passa por ali, para que a BR seja melhorada, para que o trecho fique menos perigoso. Há algum projeto? A prefeitura recebe alguma ajuda do governo do estado para tentar melhorar ali o acesso a Caeté, que é uma região, inclusive, de turismo importante por causa da Serra da Piedade, né? E a gente sabe que em alguns pontos, inclusive, em alguns meses do ano, inclusive, esse acesso fica mais forte. Mas a gente percebe, por exemplo, há um acidente ali na região de Caeté. A BR fica totalmente travada, porque não tem como sair daquele trânsito. Sim, só quero completar anteriormente que a gente transportava cerca de 15 mil passageiros, uma cidade de 45 mil habitantes, hoje são mais de 100 mil passageiros que a gente transporta o tarifa zero. Ô Thalita, há muito tempo que vem nossa luta, estava conversando com o Ibrahim aqui, antes da gente estar no estúdio, né? Seria um sonho pra gente, a gente estar vivo e ter aquela duplicação. E como que a coisa é morosa, entra governo, sai governo, o discurso é o mesmo e não sai. A notícia boa que nós tivemos é porque o grande entrave era pelas desapropriações. E aí o governo assumiu. Então nós temos muita esperança. Agora, nós somos muito prejudicados. Só para vocês terem a noção, eu, por exemplo, tinha um compromisso aqui. Eu não passei pela BR, eu passei por Sabará. Por que eu passei por Sabará? Que sempre tem um transtorno ali. Aumentou o tempo de viagem. Na verdade, aumenta um pouco o tempo de viagem, é uma estrada estreita, e cabe ressaltar o seguinte para vocês: é a primeira estrada rodoviária de Minas Gerais. Olha que bacana. A estrada que liga Caeté a Sabará é a primeira rodoviária. E outra coisa, e ela tem um exemplo grande porque ela também foi uma parceria público-privada na época de João Pinheiro. Então, Thalita, uma estrada importante. Mas é uma estrada, só pelo seu tempo, né? É uma estrada que tem muita curva. Então, infelizmente, prejudica o turismo, prejudica todas as pessoas, essa duplicação que é morosa e não sai do papel. Então, a nossa torcida é que agora realmente a gente veja esse projeto sendo executado. Os municípios têm de buscar sempre fontes de receita para driblar as perdas que quase sempre têm tido. Tem algum problema para fazer? Mexe no ICMS. Tem alguma questão que o governo do estado precisa? Mexe no ICMS. Então o prefeito está sempre fazendo contas de como arrecadar mais. Eu sei que tem a festa do queijo na cidade de Caeté, que é muito importante. Esse mês, inclusive, teremos lá algumas atrações. Eu queria lhe perguntar do ponto de vista macro, prefeito, o quanto esse tipo de festa, e a gente fala muito do turismo gastronômico como uma alternativa de trazer um recurso de fora do município, ele é uma representação importante de arrecadação para a cidade? Ele faz diferença efetivamente? Ou é muito pela circulação, muito mais daquele mercado interno, é de dentro de quem produz alguma coisa no município? O quanto que ele representa no grosso para garantir que o prefeito da cidade tenha algum pouquinho de recurso aqui ou acolá? Como é bom a gente ser questionado de forma tão inteligente. Eu até aqui não estou aqui para reclamar de ninguém, fico chateado porque semana passada
Nós tivemos algumas notícias do colunista do Jornal Tempo, Luiz Tito, e na qual ele fala algumas coisas da cidade que não é verdadeiro. Olha, é uma das festas mais importantes que nós temos na região. Essa festa do queijo, ela surgiu num evento do governador que reconheceu o queijo artesanal e foi feito em Caeté. Sabará, em todas as cidades, ela tem a sua vocação. Como Sabará tem a festa da jabuticaba, do Ouro Nobres, que atrai renda, que fomenta o comércio e por aí vai. Em Caeté é uma cidade de 310 anos, uma cidade assim, que foi importante para Minas Gerais, uma cidade que elegeu o primeiro governador do nosso estado, que foi Manuel Nunes Viana, e aí a gente não tinha essa vocação. E a gente sempre pensando em trabalhar, e pegamos esse link e criamos a Festa do Queijo, que vai para a 3ª edição. A Festa do Queijo, ano passado, só os comerciantes venderam R$1 milhão. Só os comerciantes. O que nós temos esse ano? Nós fomentamos mais as festas. Nós estamos levando lá o Léo Santana, vocês são convidados nossos, vai ter o Falcão, e na sexta-feira é um cantor evangélico. E o que acontece? O que nós precisamos com isso? Semana passada teve em Santa Bárbara, o Barão, a festa do Pé de Pomba, e por aí vai. Então essas festas, além de levar as pessoas para o nosso município, essas pessoas que gostam, e quando vê que a cidade está bem cuidada, elas voltam. Agora, todo o comércio, ele vende do office boy, do manicure, da loja, do comércio, fomenta a economia do município. Outra coisa que não tem preço e não tem jeito de mensurar, é a alegria das pessoas. Eu tenho condições de ir num show, quantas pessoas não tem? E eu gosto muito de falar isso, sabe, Ibrahim? Porque sempre que eu vou fazer alguma coisa, eu passo para o outro lado. Eu fui do outro lado, onde eu tinha poucas condições. Então eu vejo esse lado. Então, a outra coisa que não tem jeito de mensurar é a alegria das pessoas. Quando você vê as pessoas alegres. E isso eu tenho visto na minha cidade. Então, além de elevar o nome da nossa cidade, eu estou aqui no Jornal Tempo hoje, aqui na rádio, falando de Caeté, e por causa disso. Talvez se não fosse, você não estava falando. Quer dizer, toda a região está falando. Então, são todos os aspectos realmente que são positivos para a cidade. E uma festa do queijo que ninguém pode tirar mais. Sem falar o seguinte, dos grandes produtores de queijo que nós temos hoje na nossa cidade. Inclusive o Emboabas, entre outros, estão sendo premiados. E o queijo, cada dia, agrega mais valor. Cada dia o queijo vai ser igual vinho. Nas prateleiras dos supermercados. Como patrimônio, né? Exatamente, entendeu? E aí, o que nós pegamos? Ora vem, e nós ainda a gente tinha discussão lá dos queijos entre serras e por aí vai. O que nós estamos fazendo? Caeté. Nós estamos passando, através da festa do queijo, na frente de muitas cidades, inclusive a cidade lá do Cerro, porque nós estamos buscando para nós, entendeu? Assim, entusiasmando uma cidade que sua área territorial é maior que Belo Horizonte, onde muitas pessoas têm um pequeno comércio, para também fazer o comércio do queijo. Então, eu queria muito, viu, Thalita, muito, que vocês visitassem a gente, às vezes não só para o evento com os cantores, mas para conhecer o stand nosso também, que nós não cobramos ninguém das pessoas que vão expor lá, e assim, você vai ver mercadoria de qualidade. Por favor, queria muito ter o prazer de receber vocês dois lá. Eu só não vou garantir para o senhor que eu vou a Caeté se o queijo em Emboaba ficar muito caro, porque é muito gostoso. Eu espero que ele não fique custando o preço do vinho do Porto, não, porque é bom para Dedéu. Você vai ter que gastar lá. Você vai ter que gastar lá. Deixar um dinheirinho lá na economia nossa. Tem que fazer a economia girar. Prefeito, e a gente costuma dizer aqui, acho que esse ponto que o senhor citou é muito importante, porque ainda que toda e qualquer cidade apresente problemas e isso é natural de uma cidade, né? Sim. Ninguém consegue governar 100%. Mas não quer dizer que há uma reclamação na saúde e na educação que não pode ter uma festa, que, como o senhor disse, e esse é um ponto muito importante, que fomenta a cultura, que fomenta a economia, que traz alegria às pessoas e que dá oportunidade para todo mundo viver no mesmo ambiente, conviver no mesmo ambiente. Então, acho que é importante a gente falar sobre a festa do queijo, que fica tão reconhecida, para Caeté ser além da Serra da Piedade, que é tão importante para o estado e para o Brasil, mas para mostrar que Caeté é sim uma cidade importante também e que traz alegria para a sua população. Então acho que é importante a gente falar e a gente citar isso aqui no Café com Política. Nós estamos conversando com o prefeito de Caeté, Lucas Coelho, do Partido Avante. No Café com Política, hora do bate-pronto. Nós vamos para o bate-pronto aqui com o prefeito e quero lhe perguntar primeiro, prefeito, uma resposta curtinha, porque esse momento é para a gente fazer perguntas rápidas e respostas assim. Quais são as principais qualidades de Alberto Pires, que vai lhe suceder na candidatura agora a prefeito nesse ano de 2024? A primeira qualidade dele é que é muito melhor que eu. É uma pessoa vicentina,
uma pessoa muito caridosa, uma pessoa muito competente, uma pessoa que teve aos 4 anos ao meu lado e me ajudou muito a tomar todas as decisões. Então, é uma pessoa muito importante para poder dar continuidade ao nosso trabalho em Caeté. Como o prefeito Lucas Coelho entrega Caeté em dezembro? Sem nenhum centavo de dívida, com várias ações na saúde, com posto reformado, com a gestão austera, uma cidade totalmente organizada para que realmente o Alberto possa fazer um trabalho, se Deus quiser sendo eleito, né, muito melhor que o meu. O principal desafio de quem assumir a cadeira de prefeito de Caeté a partir de 2025 será? Primeiro, dar continuidade. Só de asfalto, nós fizemos mais de 100 quilômetros. Fora a saúde, mutirão, entre outras coisas que nós fizemos. Mas eu acho que o principal desafio agora é realmente dar continuidade para esse futuro que já começou na nossa cidade, que é a cidade da vez. Nós conversamos com o prefeito de Caeté, Lucas Coelho, do Partido Avante. Volte sempre, viu, prefeito? Um prazer ter o senhor aqui. Mas já? Já, rápido. infelizmente. Aqui, Eu quero agradecer muito um prefeito que me inspira, que é o Medioli, que me deu essa oportunidade de estar aqui também, sempre com gestos elegantes conosco, uma pessoa sensacional. Agradecer vocês, a minha gratidão por mais vezes me dar essa oportunidade e espero realmente vocês lá na Festa do Queijo. A minha gratidão a todos vocês.